Quando a gente estava caminhando para outro abrigo, daí dava para ver toda a orla de Uadimá e tava com muita fumaça, tudo pegando fogo. Cada vez foi piorando, a gente chegou no abrigo, não tinha eletricidade. Conforme a gente foi, deu uns 15 minutos caminhando até esse novo abrigo, né? E as ruas a gente viu que estava muito destruída, estavam muito mesmo. Não era um terremoto qualquer mesmo. Bom, primeiramente, obrigado, né, por vocês estarem hoje aqui. Estamos aqui na Prefeitura de Inishio. E, bom, a gente soube da experiência que vocês tiveram, né, nesse último terremoto que teve no Japão, impactou o mundo todo parou justamente porque foi no Ano Novo, então pegou muitas famílias desprevenidas, né. Então, obrigado pela atenção. E é o primeiro brasileiro que a gente vai estar conversando pessoalmente e relatar um pouco da experiência, né. Acredito que não é fácil e muita gente principalmente que mora aqui no centro do Japão, duvida um pouco, acho que não precisa, não vai ter um grande terremoto, mas a gente nunca sabe o dia de amanhã. Então, primeiramente, obrigado. E eu tô com a Vivi aqui, eu sou Tologi, tô bem, desculpa. Bom, gostaria que vocês se apresentassem antes. Eu sou a Nina, sou do Rio Grande do Sul e eu moro em Nishio há 6 anos. Eu sou Tsuyoshi, vivo aqui em Nishio atualmente. E sou do Rio Grande do Sul também. Então, vamos começar falando então, né, que vocês estavam, né, na província de Ishikawa, bem no dia, e na cidade mais afetada pelo terremoto. Como que foi esse momento, né, para vocês, quando vocês começaram a sentir o tremor? E qual que foi a primeira reação que vocês tiveram quando aconteceu tudo? Então, a gente recebeu o aviso no celular e, enfim, já ao longo desses anos no Japão, a gente já recebeu várias vezes avisos no celular. Então a gente pensou, bom, vamos fazer o procedimento, que é parar o carro no acostamento, né, e esperar. E a gente imitou o que os outros estavam fazendo, a gente ficou dentro do carro. Aí passou um tempinho, a gente não sentiu nada e pensamos, bom, acho que teve já o terremoto e a gente não sentiu porque está dentro do carro. Porque todas as vezes que teve terremoto, a gente estava em casa dormindo. Então, como os outros japoneses começaram a andar de novo, a gente pensou, então passou, né, e vamos andar. Aí, quando a gente recém tinha entrado assim na faixa de novo, veio o terremoto com tudo, muito, muito forte. E eu não estava acreditando, tipo assim, eu não acredito que isso está acontecendo. Fiquei em choque, né, com muito medo e sensação de vulnerabilidade, porque não tem o que fazer. Quando é um terremoto forte assim, tu tem que só aceitar. Tem que, antes do aviso, né, se preparar, ficar protegido e aceitar. Porque na hora eu não conseguia nem mexer. Aí o cinto travou muito forte, eu nunca tinha sentido o cinto tão forte assim, preso. E a gente ficou indo de um lado pro outro, assim, né? E eu comecei a ver o asfalto rachar e fiquei com muito, muito medo. Muito medo no momento. Só de você contar assim já... Ver que foi Nossa, se eu visse algo, né, no chão rachando, realmente eu não sei o que faria mesmo. E tem que aceitar, que nem você falou, a natureza vai ter que aceitar. Então tem que estar preparado, né? E a experiência do Tsuyoshi, o que passou ali na sua cabeça na hora ali? Eu, como estava dirigindo, né, na hora que deu o terremoto, eu vi que o chão começou a rachar, parecia que tinha virado folha de papel mesmo. E um pouco para frente onde a gente estava, o chão começou a ficar íngreme assim pro lado do mar, né? Aí eu joguei o carro, durante o terremoto, joguei o carro pro lado da contramão, para a direita. E pensei, cair no mar a gente não vai cair. Agora a preocupação era saber se ia vir deslizamento, algo do tipo, porque do outro lado, do nosso lado direito, tinha uma montanha. Ainda bem que nada disso aconteceu, né? E depois, logo disso, eu consegui encostar plenamente o carro para a direita e deu outro terremoto, né?
Aí só depois conseguimos sair, assim. Mas a sensação, assim, é de vulnerabilidade mesmo. O Tsuyoshi, ele entrou assim no modo de foco total para resolver a situação, né? Depois que passou o tremor. Eu não escutava nada que ela falava, eu só conseguia enxergar a situação e os espelhos retrovisores. Mais nada, eu enxergava, não escutava. Ele agiu muito bem no momento. Total. E eu só fiquei assim com medo, fiquei tremendo durante muito tempo. Muita adrenalina, né? E eu sou o tipo de pessoa que quando acontecem essas coisas eu travo. Já ele age. Então deu certo ali, a gente naquele momento ele conseguiu nos tirar da situação. E logo depois veio o alerta de tsunami, né? Daí já tava assim aquele caos. E como que foi para vocês logo depois já de ter sofrido, né, o terremoto, ter recebido o alerta de tsunami? Vocês também ficaram desesperados? Como que vocês fizeram? Depois que passou esse terremoto, eu consegui tirar o carro dali, conseguimos sair ileso, ainda bem. No que voltamos, a rua era subindo uma montanha. Então a gente viu umas pessoas reunidas ali e ficamos parados ali, né, também. E daí quando falamos com o pessoal ali, a gente descobriu que a montanha ali era 70 metros de altitude, né? Então, quando veio o aviso de tsunami, a gente já estava ali. Aí a gente ficou um pouco mais tranquilo porque a gente já estava num lugar mais alto, né? Mas também a gente não tinha 100% de certeza, né? Então eu olhei aquela montanha e pensei, acho que eu vou ter que Subir mais. vou ter que sair correndo aqui, só que eu não tenho preparo físico, né, para isso. Eu acho que o alerta de terremoto já assusta, né? Tipo, não tem mesmo o que fazer, você fica, né? Mas o tsunami desespera muito, porque se você não correr para um lugar muito alto, a água vem levando tudo, né? Vai também. E foi um terremoto que o Japão inteiro sentiu. Vocês estavam bem ali no centro, onde realmente foi muito forte, mas outras partes do Japão também conseguiram sentir, né? De norte a sul, como vocês já tinham falado também, né? na live. Quando vocês viram os carros, né, parados e tal tentando imitar os japoneses, no caso só tinha japonês ou tinha outro estrangeiro com vocês ali? Era só nós de estrangeiro. Não tinha... É bem interior, é uma região bem interior mesmo. E acho que vai pouco turista pra lá, né? E vocês conseguem lembrar como que os japoneses estavam? Se estavam em desespero ou estavam bem tranquilos? Como que estava? Tinha de tudo, assim. Tinha umas mulheres chorando, tinha gente rindo. Ainda mais no início, assim, né? Tava bem Ninguém mesclado aos sentimentos das pessoas. Bem mesclado. No início. Até entender até cair a ficha, né? Porque demora pra gente entender que a gente tá nessa situação, né? Eu acho que é uma coisa importante, justamente a gente que é estrangeiro, né, o japonês já cresce, né, desde pequeno, sendo treinado. Acho que a melhor forma é tentar imitar eles, ir para um sentido, ou tirar informações dele, né? Conseguir agora. Acho que foi um jeito bem rápido de agir ali, realmente imitando o japonês, né? Já que eles já estão acostumados com a situação. E ainda o pessoal ali provavelmente deve ser morador, deve ser de lá também, né? O pessoal da região ali, morador, né? Legal. Daí, depois, né, que vocês caiu a ficha que aconteceu tudo isso, vocês ficaram em algum lugar, assim, de refúgio? Como que foi a experiência também com os japoneses? Eles ajudaram, foram receptivos? Então, no início, quando a gente estava parado ali naquela parte que tinha os carros, né, estavam os japoneses ali, eles estavam conversando entre eles e a gente estava de fora. Só que aí o Tsuyoshi, né, ele pensou, bom, eu que tenho que dar o primeiro passo, né? Então ele foi falar, aí viram, né, opa, ele fala japonês, né? Então com isso, todo mundo começou a falar com ele. Inclusive, logo em seguida já vieram até pedir ajuda. Ele foi correndo lá ajudar para tirar alguns escombros que tinham numa casa. E eu fiquei aí sozinha nesse tempo, fiquei no meio da rua, abaixada, só ouvindo aquele alarme e dando terremoto e esperando. Aí a gente foi no dia seguinte para um abrigo, na verdade improvisado, porque é um hotel. E tudo muito organizado, eles já nos informaram tudo certinho a hora que a gente ia sair, colocaram um número com o nosso nome, identificação.
E a gente saiu encaminhada todos juntos, em fila, até esse hotel. Aí chegamos lá, já tinha líder, tinha uma hierarquia lá dentro, né? Então, esses líderes, eles ouviam a opinião de todo mundo e chegavam a uma conclusão. Aí todo mundo obedecia a ele. E eles, inclusive, ouviram as nossas opiniões também. Né? Em momento algum, assim, teve, tipo, desacordos, assim, né? Logo que foi nomeado que eles eram líder, todo mundo acatou isso. Não teve nenhum tipo de busca por autoridade, nada tipo assim. Eu sei mais que outros. Foi bem rápido isso. Eu não sabia que tinha assim, dentro de um bairro, da cidade, né? Uma comunidade tem um líder já para não sendo autoridade, né? Sendo só um morador, né? E aí o pessoal, todo mundo sabe disso e... Já cata e é isso aí. O que ele falar tá falado, né? Mas Teve sempre buscando saber o que a maioria, assim, acha melhor fazer, né? Teve um que foi a primeira vez dele, né? E ele, tipo, se emocionou muito, né? Na hora de trocar, porque a gente tava no primeiro abrigo, que foi bem onde tinha aquelas pessoas, os carros ali. Foi um abrigo improvisado numa garagem de bombeiros. E daí a gente passou a noite ali e no outro dia foi para esse outro abrigo. Então ali já tinha ele de líder. Aí ele nos deixou no outro abrigo e lá ele se despediu. Aí teve um novo líder do abrigo. E ele ficou bem emocionado, né? Ele chorou, deu um discurso, assim, e foi tudo novo para ele também, né? Porque a responsabilidade é muito grande em cima dele, né? Com certeza. Qualquer coisa errada ali, a família iria cobrar. Não sei se iria cobrar, né? Mas ele ficaria com esse peso pra ele mesmo, né? Bem difícil, imagina. Aí quando a gente chegou no abrigo, já trouxeram futon, edredom. A gente organizou tudo, tipo... Tinha algumas almofadas também. Foi tudo dividido, sabe? Tudo com bom senso pra dividir as coisas. E ninguém tentou tirar vantagem de nada, né? A comida toda dividida, todo mundo ganhava a mesma coisa. Só, claro, né? Tipo, os mais fracos, idosos, crianças, eles tinham preferência, né? Mas isso é uma coisa lógica, né? E tinha muito pouca comida lá também. A refeição era um moti de manhã e um de noite. E um pouco de água. Aí teve um dia seguinte que foi no terceiro dia. Eles deram só um pacotinho que tinham 3 feijões dentro. Tipo 3 unidades, grãos de feijão. E aí a gente viu que ia ser muito mais difícil do que a gente estava pensando. Quando a gente viu que eles estavam pegando esses docinhos, assim, que não tinha mesmo outra comida. Bala, né? Então, a gente começou a pensar, né? O que ia fazer a partir disso, né? Até então, vocês tinham, assim, noção da dimensão do que foi o terremoto? Ou vocês ainda estavam um pouco sem internet, não sabiam o que estava acontecendo? De início, a gente não sabia a dimensão. A gente foi vendo aos poucos, né? Aos poucos a gente foi vendo que cada vez era maior mesmo. Tipo, primeiro eu percebi quando eu fui no banheiro que não tinha mais água encanada. Depois a internet começou a ficar ruim. Aí quando a gente estava caminhando para outro abrigo, daí dava para ver toda a orla de Uadimar e tava com muita fumaça, tudo pegando fogo. Aí cada vez foi piorando. A gente chegou no abrigo, não tinha eletricidade. Então... E as ruas, conforme a gente foi... Deu uns 15 minutos caminhando até esse novo abrigo, né? E as ruas a gente viu que estava muito destruída. Estavam muito mesmo. Não era um terremoto qualquer mesmo. Muitas casas antigas, né? Desabaram. Também pegou bastante fogo, principalmente na região central, né? De Uadimar. Isso. Como que foi, assim, a experiência de vocês, né? Vocês falaram no abrigo, mas também com os japoneses locais, assim. Eles ajudaram vocês de alguma forma? Como que foi esse contato, né? E como que a organização dos japoneses, na opinião de vocês, ajudou que não virasse uma bagunça ali no abrigo, né? Eu acho que nesses momentos é essencial ter uma hierarquia.
muda tudo, né? E os japoneses ali, os vizinhos, né? Que a gente ia pro carro para recarregar nossos celulares, né? Porque tava sem energia, era o meio que a gente tinha para conseguir ficar tentando se comunicar. Então, quando a gente foi pro carro, passou um senhor que a gente nunca tinha visto e ele perguntou pra gente: vocês já comeram? E a gente, não, ainda não. A gente está fazendo aqui essa comida que a gente tem, mas era pouco, né? Era só o cup noodles que a gente tinha levado. E ele falou assim: então, por favor, vão naquela casa à direita e comam. Ele falou firme, assim, pra gente comer. Parecia bravo, assim. Parecia que quase tava uma dando ordem. bronca. Era uma ordem, vocês vão comer. E quem até não soubesse falar japonês, eu acredito nesse momento ia achar que ele ia estar xingando. Porque ele foi bem duro com a palavra dele, assim, e falou pra nós comer, falou bem sério, assim, né? Eu até me arrepio, assim, só de lembrar, assim, porque, tipo, ele tinha um sentimento com a gente, né? Ele queria que a gente se alimentasse. Aí a gente foi na casa que ele falou, e nisso já vinha 2 pessoas com onigiri e falando hello pra gente, assim, entregando. Aí a gente ficou muito feliz, tipo, aqueles onigiri, assim, estavam maravilhosos. Aí daí a gente voltou pro carro e veio correndo o menino dessa casa, filho neto, né, do senhor que mora nessa casa. E ele veio com mais 2 cafezinhos, por favor, tome esse café, né, falou assim. Aí depois a gente voltou pro abrigo, passou o dia lá e tal. Aí no dia seguinte, quando a gente foi pro carro de novo, a gente estava subindo a montanha e passou o vô desse menino, passou de carro e perguntou: para onde é que vocês estão indo? A gente, estamos indo lá pra frente dos bombeiros, né, que é onde estava o carro. Aí ele falou: sobe aí, vamos junto. Só que ao invés de ele nos deixar nos bombeiros, ele nos levou pra casa dele. Aí a gente chegou, eles já puxaram cadeira, toma misoshiro, kiwi, cafezinho. Vieram mandando comida pra nós. Vocês não sabiam que estavam indo pra casa dele? Não. Vocês acharam que estavam indo pro estacionamento do... Não, o combinado era levar até o nosso carro, que tava no alto de uma montanha. E era isso. E ele foi, passou, e a gente se olhando que passou, ele já entrou na casa dele. Aí a gente ficou conversando lá com eles, conhecemos toda a família. Ele tem 4 netinhos e a gente ficou conversando, conhecendo mais da cultura deles, eles da nossa. Aí começou a ficar meio tarde, eles, não, vocês vão ficar pra janta também. Então a gente não voltou pro abrigo e ficamos lá até as 8:30 da noite, mais ou menos, um pouco antes. Um pouco antes. Aí veio mais gente, né, porque na hora da refeição as pessoas do bairro ali, elas se juntam e todo mundo leva um pouquinho, né, cada um da sua horta, da sua casa, e faz uma refeição grande. Aí nisso até tinha uns caçadores de javali da região, que é na lança, né, que eles caçam. Ele já tirou ali do nada, do bolso, um pedaço de carne, começou a fazer churrasco. Aí eles, tipo, não, provem, por favor. Aí abriram garrafa de saquê, sabe aqueles garrafão, assim, desse tamanho? Cerveja, tipo assim, foi um banquete. Eles nos trataram muito bem lá. Aí a gente falou, bom, agora a gente tem que ir, temos que voltar pro abrigo. E antes a gente passou no carro, recarregou os celulares, né, e foi pro abrigo. Quando a gente chegou no abrigo, a gente pensou que ia estar todo mundo dormindo, porque as pessoas, elas iam dormir cedo lá. Dava, tipo, a hora ali que o sol vai embora, todo mundo já dorme porque não tem o que fazer. A gente chegou no abrigo e, tipo, pé por pé, assim, né? Aí todo mundo acordado. Aí eles, tipo, nossa, eles chegaram, eles estão bem, a gente estava muito preocupado com vocês. Que bom que tá tudo bem com vocês. A gente ficou assim,
desacreditado, sabe? Porque a gente achou que, tipo, cada um tava cuidando de si. Da sua Tava vida. todo mundo dormindo, ninguém nem lembrava da gente. Só que, na verdade, o que aconteceu foi o contrário. A gente fez falta lá no abrigo. Eles ficaram preocupados de verdade com a gente. Até quase 9 horas eles estavam acordados esperando a gente. Eles estavam acordados, esperando... E acho que às 8 horas em ponto tinha dado um terremoto de uns 5 ponto alguma coisa, né, de magnitude. Então tinha dado um tremor forte, né? Aí vocês estavam na casa do outro rapaz que se levou, né, pra casa. A gente pediu 1000 desculpas, né, porque a gente estava num banquete lá e... A gente ficou se sentindo até culpado, sabe? Por de ter saído do abrigo e estar, tipo, num banquete. Então, depois a gente pensou, talvez a gente possa ter sido até irresponsável, não sei. A gente ficou assim com esse sentimento, porque realmente aquilo ali virou um grupo. Né? A gente não esperava que... A gente não esperava que ia ficar tão forte isso. E você falou que deu um tremor, né? E daí a gente aqui do restante do Japão tava vendo que tava dando muito terremoto lá, assim, não parava, né? E vocês sentiam, assim, esses terremotos de hora em hora ou de minuto em minuto? A gente não conseguia Cada 10 minutos. dormir praticamente, porque quando pegava no sono dava terremoto. E esse hotel que a gente tava era uma sala, tipo, toda de madeira, tatame, e balançava muito, tinha caixas de som, né, grudadas, e tudo dava muito barulho quando balançava. E a gente também estava com um pouco de medo, porque no dia que a gente chegou no abrigo, um senhor olhou assim pro teto e falou: então, eu não tenho certeza que aqui é seguro mesmo. Então a gente ficou com medo de tremores mais fortes. E por que nós fomos para esse? Porque o abrigo mesmo, né, que são nos colégios, coisas, já estavam lotados, né? Não cabia mais ninguém lá. Então, vocês tinham comentado sobre o abrigo, né? A refeição era bem limitada pela quantidade de pessoas, né? E também a questão do horário não era definido, né? Daí, eu queria perguntar para vocês se vocês tinham, né, estavam com vocês a mochila de emergência, que é o kit de emergência que serve tanto para terremoto ou outros desastres naturais. E como que vocês fizeram, assim, se vocês tinham alguns itens com vocês, se vocês não têm, vocês têm vontade de montar essa mochila, qual que é a importância de ter? Então, a gente deu sorte porque estávamos indo acampar, que a gente sempre tem no carro também algumas coisas de acampamento e... A gente deixa no carro, né? A gente deixa tudo no carro, mas a mochila mesmo, aquele kit, a gente não tinha. E a gente viu que é extremamente importante ter água, comidas e também itens de higiene pessoal. Porque lá não tem nada, não tem escova de dente, não tem item, por exemplo, de higiene feminina. Então isso, imagina, tu fica lá uma semana, por exemplo, no abrigo, vai ficar uma semana sem escovar os dentes, é complicado, né? Então, sempre é bom ter o kit com alguns medicamentos também. E eu acho que é muito importante mesmo. Qualquer item é valioso. E a gente estava no frio, né? Então, ter Cairo, essas coisas que esquentam, também é muito valioso. Muito mesmo. Pode economizar energia, né? Daí. O que no camping, você estava com os materiais do camping que deixou no carro, né? Sim. O que foi bem, vocês usaram bastante ali? Que serviu como acessório para... Lanterna de cabeça. Foi um divisor de águas, ter lanterna. Isolante térmico, que é um tapete que a gente deita em cima e faz com que o nosso corpo não esfrie, né? O que mais? Travesseiro de trilha, que ele é pequenininho assim, não ocupa espaço e faz com que tu consiga mais conforto na hora de dormir, né? Foi muito importante. O que mais? Acho que essas 3 coisas, né? Lanterna, isolante térmico e travesseiro. E a gente levou também comida de camping, que serve também para emergência, que é um arroz que só coloca água fria mesmo, deixa ele fechadinho por 1 hora e ele fica pronto. Não precisa nem de água quente.
como eu uso isso pra trilha, eu carrego junto esses itens também, né? A recomendação, acho que é bom ter uma mochila, principalmente quem tem criança, como a gente falou, casos especiais, idosos, né? Então, quem tem filho, tem os pais mais velhos, acho que é bom ter pelo menos umas 2 mochilas dessa, né? A gente nunca sabe. Em casa é certeza, né? Em casa é certeza. Casa é Por favor, certeza. um por pessoa, façam e vai ser bem importante. A gente nunca sabe quando vai precisar usar. Bom, isso daqui é uma pergunta pessoal, né? Não está nem no roteiro, mas gostaria de saber qual que foi o momento mais marcante desses dias que vocês estavam por lá, né? Então, pode ser um exemplo de uma pessoa, pode ser uma situação, né? Às vezes o companheirismo também. Então, queria que vocês comentassem. Fica à vontade nessa parte. Bom, para mim o momento mais marcante foi com uma amiga que a gente fez lá no abrigo, que a gente no final, primeiro ela ia com a gente para a cidade, porque ela é moradora de lá e ela conhecia algumas ruazinhas, uns caminhos que talvez fosse nos ajudar. E aí ela mudou de ideia, viu que na casa dela não ia ter nada mesmo, ia continuar no abrigo e a gente ia sair do abrigo. Então a gente falou, né, foi se despedir dela e falou que na nossa cultura a gente dá abraço. A gente deu abraço nela. Aí foi bem emocionante, porque foi, sabe, aquele abraço apertado, assim, que tu sente, tem o sentimento, assim. Aí ela deu esse abraço bem forte, aí o Tsuyoshi também abraçou ela, aí depois ela, posso abraçar de novo? Deu outro abraço. Aí ela veio depois, quando eu tava saindo, ela veio com um amuleto pra mim. Eu até trouxe ele. É uma jade, uma pedrinha jade, que é pra chegar em casa em segurança. Aí ela fez igual o filme, sabe? Ela botou a pedra na minha mão, fechou assim e falou: isso é pra tu voltar em casa com segurança. E pra mim isso foi muito emocionante. Para mim, o momento mais marcante, eu acho que foi o momento do primeiro tremor mesmo, que eu estava dirigindo, né? A adrenalina que dá ali eu nunca tinha sentido igual. E era coisa de que a cada segundo eu não sabia o que ia acontecer. Então, isso foi o que mais me marcou, assim, que eu lembro até hoje, assim. E acho que ficou faltando saber como que vocês fizeram para voltar para Nishio, né? Teve alguém que ajudou vocês a voltarem? Como que foi essa volta? A nossa volta foi o seguinte: quando a gente conseguiu um pouquinho de sinal, o Tsuyoshi botou nos stories dele que se alguém puder nos buscar, porque a gente descobriu, né, no rádio, quando a gente estava nesse churrasco, passou no rádio, tá dando para chegar até a prefeitura de Uadimar, quem vem de fora. Então essa informação também, se a gente não tivesse ficado lá no churrasco, a gente não ia ter essa informação. Isso que foi muito doido, sabe? Aí a gente botou nos stories e foi pro abrigo, né? O amigo dele já ligou. Em menos de 10 segundos entrou uma pessoa em contato já comigo, muito rápido. E falou já que ia vir buscar, só que a gente nem esperava, que ele já estava saindo de casa, né? Ele simplesmente ligou e foi. E foi embora. Então, no dia seguinte, quando a gente acordou, a gente tinha planejado de ir com mais uma família de 4 pessoas até o centro só para procurar comida. A gente não estava pensando que ia sair da cidade. Só que, como a gente teve essa informação, a gente conseguiu uma pessoa para nos buscar. A gente acordou e falou para esses japoneses: vocês vão junto com a gente, vão no carro junto com a gente. E foram 9 horas para chegar até a estação de Takaoka, que é onde essa família ia ficar para pegar o Shinkansen para Yokohama. Então, é um trajeto que normalmente leva 2 horas, levou 9 horas. As estradas estavam bem danificadas? Muito danificadas. É Takamatsu, né? A estação. Takamatsu? Takamatsu. Não é Takamatsu. Daí vocês voltaram de carro da estação para casa? Isso. Aí, o nosso amigo, ele dirigiu durante umas 9 horas, mais ou menos, até conseguir chegar na prefeitura de Uadimar. Ficamos esperando lá, a gente voltou com ele levou essa família para Takamatsu e depois a gente veio para Nishio.
Então, a gente chegou, na verdade, dia 5 de madrugada em casa. Foram mais de 20 horas que o nosso amigo dirigiu, né? De buscar nós e de nos trazer aqui, mais de 20 horas. Mais de 20 horas. Bom, acho que para finalizar, acho que a gente gostaria de ouvir uma mensagem de vocês, né? Para todo mundo que for assistir esse vídeo, a conscientização também, que é bem importante, não só para terremoto, mas como outros desastres naturais. Então, se vocês puderem dar uma palavra, uma experiência pessoal, uma mensagem. Eu acho que é importante se informar sobre os desastres, saber como agir, saber o que tem em casa, se programar para vários dias. Não pensar, tipo, vai dar um terremoto, eu vou ficar no máximo 3 dias no abrigo. Porque tem gente até hoje lá no abrigo. Então, tem que se programar, porque realmente lá não estava chegando mantimento. Começou a chegar, assim, mesmo acho que agora, né? Que estão levando pelo mar. E aéreo também. Então, não dá pra achar assim, 2 litros de água, tá bom. Tem que ter, tipo assim, bastante, sabe? Pra no mínimo 1 semana e pensar por pessoa a quantidade, né? E se cada um tiver um pouco para pelo menos 5 dias, acaba que sobrando mais para pessoas assim que talvez não tenham ou tenham menos, né? Acho que é isso. E também a gente viu que o povo japonês, ele é muito incrível, muito bom, nos ajudou muito. A gente às vezes ouve falar coisas assim não tão positivas, né? Mas nossa experiência foi totalmente oposta. E eu acho que saber japonês fez toda a diferença, porque nós éramos os únicos brasileiros, os únicos estrangeiros lá. Não tinha ninguém lá para estar nos avisando, para falar, lá naquele caminho lá dá para passar agora. Nada, sabe? Tudo foi porque a gente consegue entender e falar o idioma japonês. No caso, o Tsuyoshi, né, ele que fala mais, eu entendo um pouco só, mas foi o que fez a diferença. Tem que saber japonês. E outra coisa que me surpreendeu bastante é que na comunidade brasileira, né, falam muito que as pessoas são desunidas, essas coisas assim, né? Mas no que eu upei o story no Instagram, já em menos de 10 segundos já veio gente falando que poderia buscar. E foram mais de 5, 10 pessoas que falaram isso. Estenderam a mão. Fora as mensagens de apoio de pessoas que a gente nunca vimos nem na vida. Sempre apoiando, mandando mensagem positiva pra gente estar lá nos esforçando o tempo todo, né? Porque essas mensagens de apoio talvez pareça que não ajude, mas ajuda muito, 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 muito. A gente viu que realmente brasileiro nunca está sozinho onde tem outro brasileiro. Né? Recebi muitas mensagens de pessoas que eu não conhecia, falando, pode ficar aqui em casa, eu te busco. Então, isso deu muita força, sabe, para ver que a gente não estava sozinho. Inclusive, o Gustavo, né, foi uma das pessoas que ele viu meus stories do terremoto. Ele já veio perguntar, né, tá tudo bem aí, como é que vocês estão, se precisar de qualquer coisa, avisa. Né, ele já se prontificou e a gente achou isso muito legal, fica muito feliz. Deu muita força, assim, porque aqui, por exemplo, eu não tenho ninguém na minha família no Japão. Então, tipo, quando a gente vê esse tipo de mensagem, a gente vê que não tá sozinho, é muito bom, sabe? Tu sente que tu faz parte de uma comunidade. Te dá uma força, assim, né? Sim. Surpreendeu positivamente, então, para vocês, tanto a questão da comunidade brasileira se unir para ajudar, né? Sim. Tanto também os japoneses, né? Esse carinho, esse cuidado com vocês mesmo, numa situação assim, eles conseguiram acolher, né, as pessoas. Sentimentos que a gente nunca sentiu, assim, por parte de japoneses, a gente sentiu ali bem forte. Eles foram bem carinhosos com a gente. Muito obrigada por terem, né, compartilhado um pouco da experiência que vocês tiveram. Eu sei que deve ter sido muito mais intenso, né, que vocês conseguiram falar muito bem e conscientizar também as pessoas que é importante
né, estar preparado, se informar também e manter assim, eu não sei se vocês lá na hora conseguiram ficar calmos, mas aqui vocês contando, parece que vocês tiveram, né, calma, né, para poder superar, porque eu acho que o desespero ali na hora poderia ter atrapalhado, né? Então... Agradecer também esse momento à Prefeitura de Nishio por ter aberto espaço aqui para a gente estar conversando e conseguir conversar com calma, né? Então é um momento, assim, é um conteúdo especial e precisava de um lugar bem mais tranquilo para a gente poder conversar e fazer o conteúdo. Então fica o meu agradecimento para vocês e para a província de Nishio também. Obrigado. Muito obrigada. Obrigado.